Hi pessoal, esse é o canal Coronavírus e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que nesse vídeo eu apresento para vocês um trabalho de revisão referentemente à eficácia da ivermectina no tratamento precoce, na profilaxia, tratamento precoce e redução do número de mortes atribuídos à ivermectina. Eu ressalto a importância desse trabalho, porquanto quando você apresenta um trabalho que contraria a eficácia de uma droga que se tenta pesquisar relativamente ao seu potencial efeito terapêutico relativamente à Covid-19, se você apresenta um resultado que contraria esse efeito, todo mundo acredita, a mídia acredita, o pessoal todo aí acredita. Agora, para você apresentar um trabalho em que ressalte o potencial dessa droga para tratar a Covid-19, como é esse trabalho de revisão referentemente à eficácia da ivermectina na profilaxia e tratamento da Covid-19, você tem que apresentar um trabalho bem embasado para que o pessoal não te chame de mentiroso, dentre outros adjetivos. De maneira que esse, sob a minha óptica, é um bom trabalho de revisão, apresenta inclusive dados aqui sobre o Paraguai, sobre cidades brasileiras em que foram utilizados concentrações de ivermectina na profilaxia da Covid-19. E a propósito desses dados, o único senão que eu coloco nesses dados é relativamente à tabela, à meta-análise, a tabela em que são apresentados os dados em meta-análise referentemente à redução do número de mortes atribuído à ivermectina, porquanto, a despeito da diferença estatística ter sido significativa favoravelmente à ivermectina, não é apresentado os dados, os valores referentemente à variabilidade da amostra, ou seja, só é apresentado a odds ratio. E esse dado referentemente à variabilidade da amostra, o I ao quadrado, ele é importante porquanto, mesmo o resultado sendo estatisticamente significativo, se essa variabilidade da amostra for maior que 50%, esse resultado de significância pode ser questionado. E eu não poderia deixar passar a omissão desse dado, porquanto eu, quando analiso a reutilização de drogas e comparo essa reutilização de drogas, a eficácia, com a eficácia das vacinas, eu utilizo tanto para a aferição dessa eficácia relativamente às vacinas, quanto com relação a uma potencial droga para tratar a Covid-19, os mesmos parâmetros. De maneira que aconselho a leitura desse trabalho, aconselho também você continuar assistindo. Esse é mais um vídeo do canal Coronavírus. Isto posto em tela, nós apresentamos a referência bibliográfica referentemente ao estudo de revisão sobre a eficácia da ivermectina na profilaxia e tratamento da Covid-19, cujo link pode ser acessado por essa referência mencionada em tela para se obter a cópia em arquivo PDF. De maneira que esse trabalho ele foi publicado no Frontiers e é um trabalho de revisão da evidência emergente demonstrando que a eficácia da ivermectina na profilaxia e tratamento da Covid-19. Esse trabalho foi elaborado pelo professor Corey e colaboradores, cujas instituições às quais eles são vinculadas é apresentada também em tela, e são basicamente instituições americanas e uma
a instituição inglesa. Eu ressalto a importância desse estudo, porquanto esse estudo de revisão, além de controle de casos, são mencionados trabalhos de estudos clínicos randomizados em duplo cego. E a amostra de alguns desses artigos, quando comparada, por exemplo, com o reporto final da eficácia das vacinas, o trabalho final ilustrando, demonstrando a eficácia das vacinas, alguns desses estudos apresentam uma amostragem sob o aspecto estatístico mais confiável, porquanto são constituídas por um número maior de elementos. Com isso, eu não estou querendo dizer que a amostra utilizada no estudo da eficácia vacinal tenha sido maior do que nesses estudos. Não. Eu estou apenas afirmando que alguns desses estudos, desses trabalhos, sejam eles controle de casos, coortes, estudos randomizados clínicos em duplos cegos, alguns deles constituem uma amostra que é maior do que aquela utilizada pelas farmacêuticas para demonstrar a eficácia das vacinas, que foi algo em torno de 160 a 170 elementos. Não sei se me fiz compreender. Feitas essas considerações, nós passamos a apresentar os resultados referentemente a esse estudo. E o primeiro resultado que nós analisamos é expresso na figura 1, em que foi realizada a meta-análise da profilaxia da ivermectina na Covid-19. Meta-análise essa expressa por meio do gráfico de Forest Plot. E quando nós analisamos esses dados que são representados por esse gráfico, nós podemos constatar que basicamente esse estudo ele constou de 5 trabalhos observacionais e 4 trabalhos de triagem clínica randomizadas. A odds ratio foi de 0,079 ou de 7,9%, e que foi considerada estatisticamente significativa, com um limite inferior e o limite superior também expresso. De maneira que esses resultados, quando transpostos para o gráfico de Forest Plot, nós podemos constatar que, de fato, essa diferença foi estatisticamente significativa e favoreceu o grupo medicado com a ivermectina relativamente ao controle, porquanto esse losango ele não contactou essa linha vertical que é indicativa da ausência de significância estatística. E quando nós constatamos, por exemplo, os diferentes trabalhos que são expressos em retângulos esses proporcionais ao número de casos em cada trabalho, com essa linha horizontal sinalizando o intervalo de confiança, nós podemos constatar que todos esses trabalhos também não contactaram essa linha vertical, sinalizando que, de fato, a diferença foi estatisticamente significativa. Entretanto, a despeito dessa diferença estatisticamente significativa, eu gostaria de fazer um comentário, uma ressalva, melhor dizendo. E a ressalva é basicamente que eu, como não sendo como não sou um estatístico, não sendo um estatístico, para mim ter uma confiabilidade completa nesse trabalho, além dessa significância estatística menor que 0,01%, que foi identificada nesse trabalho, eu necessitaria de mais um dado, qual seja a variabilidade
mostra o I ao quadrado, que eu não sei por que razão os autores não expressaram. Contudo, esse resultado estatisticamente significativo é bastante indicativo de que a ivermectina, de fato, pode ser utilizado para a profilaxia da Covid-19. Isto posto, nós passamos a analisar a comparação entre cidades em que foi utilizado a ivermectina como profilático, ressaltadas em negritos, e as cidades em que não foram utilizadas, em que não foi utilizada essa ivermectina como um medicamento profilático nas regiões sul, norte e nordeste brasileira. E quando nós comparamos o resultado desse percentual de diminuição dos casos, nós podemos constatar que no sul, por exemplo, em Santa Catarina, onde a cidade de Itajaí se utilizou dessa profilaxia com a ivermectina, a redução no número de casos foi de 53%, comparativamente a Chapecó, que foi 20%. Já na região norte, a cidade de Macapá apresentou um decréscimo no número de casos de 70%, comparativamente a essa outra cidade do Pará, em que a redução do número de casos foi de menos 30%, mas não foi utilizada a ivermectina como profilático. Da mesma forma, relativamente ao Nordeste brasileiro, em que Natal apresentou uma redução no número de casos de 82%, onde foi utilizada a ivermectina como profilático, comparativamente a João Pessoa, acredito eu que na Paraíba, em que, Paraíba ou Pernambuco, não me recordo, em que o percentual de decréscimo no número de casos foi de 43%. Relativamente ao número de mortes, também se constatou diferença nas diferentes regiões, sul, norte e nordeste brasileiro. Por exemplo, na região sul, Santa Catarina apresentou um decréscimo no número de mortes de 36%, comparativamente a 3% do Paraná e 5% no estado do Rio Grande do Sul. Relativamente, um outro dado relevante é relativamente ao Nordeste brasileiro. Relativamente à Paraíba, se constatou uma diferença significativa no Rio Grande do Norte, que foi administrado a ivermectina, e Paraíba, em que não foi administrado a ivermectina. Contudo, quando se compara o Rio Grande do Norte com o Ceará, essa diferença foi estatisticamente não significativa. Isso posto, nós passamos a analisar a meta-análise referentemente ao tempo de recuperação clínica com base em estudos clínicos randomizados em que a ivermectina foi utilizada para o tratamento da Covid-19. E quando se constata essa meta-análise, se percebe que, de fato, o tratamento profilático ele reduziu o tempo de recuperação clínica dos pacientes sinalizadas pelo não contato desse losango com essa linha vertical relativa à ausência de significância estatística, como se pode constatar por esses dados referentemente a uma significância estatística
relevante, menor que 0,01%, na diferença da média estandartizada desses dados referentemente à utilização ou não da ivermectina, representada pelos grupos ivermectina e controle, em que ressalto novamente essa diferença média estandartizada não contactou essa linha vertical indicativa da ausência de significância estatística no conjunto dos estudos. Também, quando se constata o número de mortes e o número de casos no Paraguai, também se constata que houve uma redução tanto no número de morte quanto no número de casos de Covid-19 no Paraguai, de acordo com as diferentes regiões estudadas, em que o maior decréscimo, tanto do número de mortes quanto no número de casos, foi identificados relativamente à região presente no alto do Paraná, comparativamente à região de Assunção Central e outros estados. Finalmente, com relação à profilaxia, ao protocolo empregado na profilaxia, a ivermectina ela pode ser utilizada em duas situações. Basicamente, na profilaxia de indivíduos que apresentam alto risco de Covid-19. Nesse caso, se utiliza a dosagem de 12 miligramas, considerando o indivíduo com 60 quilogramas, 12 miligramas ou 14 miligramas em uma dose no primeiro dia, e passado 48 horas, 12 miligramas se for um indivíduo de 60 gramas e 14 miligramas se for um indivíduo de 70 quilogramas. E se repete essa dose de 12 miligramas ou 14 miligramas, conforme o peso do indivíduo, a cada 2 semanas. Já para os indivíduos para a profilaxia de indivíduos que entraram em contato com pessoas que comprovadamente apresentam a Covid-19, se aconselha cerca de 12 miligramas ou 14 miligramas, conforme o peso, 60 ou 70, em um dia, e se repetir essa mesma dosagem 48 horas, associada com a vitamina D, com a vitamina C, com a quercetina, com a melatonina e com o zinco nas dosagens expressas em tela. Já relativamente ao tratamento, ao protocolo para o tratamento inicial de pacientes que apresentam a Covid-19, se aconselha a utilização de 12 ou 14 miligramas, ressalto novamente, conforme o peso do indivíduo, por no mínimo 2 dias, e continuar essa dosagem diária até a recuperação, no máximo por um prazo de até 5 dias, associado também a vitamina D, vitamina C, melatonina e aspirina nas concentrações expressas em tela. E, finalmente, eu apresento a meta-análise referentemente à mortalidade, ao decréscimo da mortalidade empregando a ivermectina no tratamento da Covid-19. E quando se analisa esses dados, também se percebe que foram estudos observacionais, 5 estudos observacionais e 2, 4, 6 e 7 estudos de controle clínico
randomizados, em que se analisou a odds ratio, em que essa significância estatística ela foi altamente significante, favorecendo a ivermectina comparativamente ao grupo controle, porquanto esse losango que é sinalizador dessa significância estatística, não contactou essa linha vertical. De maneira que esse dado é bastante sugestivo de que a ivermectina também decresça a mortalidade. Entretanto, eu ressalto novamente que para eu que não sou um bioestatístico, se faz forçoso, ou se tornaria forçoso apresentar os dados referentemente à variabilidade da amostra, ou seja, o I ao quadrado, porquanto esse dado, se ele for superior a 50%, essa significância estatística ela pode ser questionada. E se for inferior a 50%, de fato, confirma-se esse resultado. Contudo, é importante ressaltar que seria necessário esse resultado se expressar, os autores terem expresso esse resultado da variabilidade da amostra. Nesse vídeo nós apresentamos um trabalho de um grupo de professores americanos e ingleses acerca do potencial uso da ivermectina na profilaxia e tratamento da Covid-19. Segundo os resultados desse estudo é fortemente sugestivo de que a ivermectina apresenta eficácia capaz de decrescer o tempo de hospitalização, decrescer o tempo de cura da Covid-19, bem como reduzir o número de mortes, com diferença estatisticamente significativa para o grupo controle, considerando os diferentes trabalhos, sejam eles observacionais, sejam eles de controle clínico randomizado. Contudo, apresenta relativamente à eficácia e ao estudo com relação à diminuição da mortalidade, a despeito da diferença estatisticamente significativa para o grupo controle, não apresentar a variância, a variabilidade amostral de maneira a proporcionar informação se essa significância estatística ela pode ser questionada ou não.